Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou o host Rafael Zlatinski e estou aqui com nossa querida companheira, co-host, né, Lohane Cardoso. Como vai, Lohane? Certo, Rafa. Olá, ferrenhos. E também estamos com o Francisco Litvey, o grande formador aqui da SET. Ou seja, se você não está aguentando mais o Brasil, aproveite e chame a SET. Valeu, Rafael. Valeu, Lohane, pelo convite. Olá, ferrenhos. E bem, né, Francisco? Eu gostaria de entender um pouquinho mais a sua vida, né? Como que foi o início da sua trajetória, né? O que te levou, assim, por exemplo, né? Nem uma conversa prévia que a gente estava tendo que você saiu do país, né? E como que foi essa trajetória sua? Eu gosto muito que você falou assim da SET como se todo mundo soubesse. Eu acho que o conhecimento no ramo libertário tá muito bom, assim, da divulgação aí que o Rafa fez. Mas basicamente, assim, só sobre mim, do que eu faço hoje, eu ajudo brasileiros a se mudarem para o exterior, pagarem menos impostos com empresas fora, contas de banco no exterior, pegar a segunda cidadania, tudo que envolve internacionalizar a sua vida e não depender mais só do Brasil. Agora, respondendo sim a pergunta, né, como que eu entrei nisso, como que eu cheguei nisso aí, você quer resposta, tipo, 1 minuto ou resposta um pouco mais longa? Eu gostaria de entender um pouco os pormenores, assim, como que foi né, a corrida da vida, assim, pra Como que levar deu até esse isso. clique e tal? Sim, acho que o meu ponto assim, mais chave de internacionalização para minha vida foi quando eu fui morar na Áustria. Basicamente, eu sou de Santa Catarina, Blumenau, tive alemão na escola, meu avô é austríaco, eu tenho cidadania austríaca por conta dele também, ele também falava alemão. Então eu sempre cresci com essa vontade de, pô, eu tenho aprendido alemão aqui, eu não quero perder isso, eu quero realmente fixar esse idioma, eu quero estudar em alemão. Então eu vou para a Europa para estudar alemão. Aí eu passei basicamente meu terceirão inteiro vendo como que eu ia fazer para ir estudar num país de língua alemã. Simplificou bastante coisa com a cidadania europeia. Isso foi algo que eu agradeço muito aos meus pais terem feito por mim, porque meu avô é austríaco, daí eu consegui puxar a cidadania através dele. Mas mesmo quem não tem, não se desanimem, é bem acessível estudar na Europa. Você também consegue. Mas aí eu terminei o terceirão aqui onde eu tô falando agora, Maringá, Paraná, que meus pais se mudaram pro Paraná depois. E aí eu fui estudar na Europa. Eu fui fazer bacharelado lá na Áustria, eu morei em Linz por 4 anos e um pouquinho. Originalmente fui para estudar economia, porque não, a Áustria vai ter economia austríaca, eu vou só estudar Mises, vou estudar Hayek, vai ser foda. No fim das contas, era basicamente o mesmo currículo de economia que você tem no Brasil, então, dane isso aqui, eu vou estudar informática, que ganho mais. Mas foi justamente na Áustria que eu acabei me envolvendo muito mais com esses temas de internacionalização. Eu vejo umas coincidências da vida, né? Conheci o projeto lá da Free Cities Foundation, atualmente esse é o nome, antes chamava Free Private Cities, que é uma organização, né, que visa criar cidades privadas pelo mundo, zonas semi-autônomas, com governança privada. Eles estão trabalhando em um monte de projetos desse tipo, né, apoiando tudo mais. E eles são uma organização primariamente de origem alemã, né? O Titus fundador é alemão, vários dos membros do conselho são alemães. Na época eles estavam procurando por um assistente, né, para trabalhar lá, que falasse alemão, falasse inglês, idealmente estivesse localizado na Europa e que tivesse interesse sobre esse tema. E eu já li esse livro, já falo de cidade privada de graça, que justamente sou eu que vou ser esse assistente. Fui lá e apliquei para a vaga, consegui, daí eu trabalhei com eles lá por 2 anos, 3 anos quase, subi depois lá de assistente para gerente e tudo mais, e aí, através dessa galera, eu conheci todo o movimento libertário no mundo europeu, né? Lá tem uma bolha também de libertarianismo alemão, Instituto Mises alemão, etc, essa galera. E através desse contato eu conheci o Christoph Heumann, que basicamente ele faz a SETI em alemão, né, a versão original, digamos, né, se chama Stadtnos, e lá ele, no mundo alemão, ele é super famoso, assim, ele gosta de ir no Fantástico lá da Alemanha, que esse cara vive sem pagar impostos, pessoa associal, não contribui para as estradas, enfim. Eu conheci ele através da Free Private Cities, porque ele também era embaixador da organização na época, eu estava trabalhando e tudo mais, comecei a conhecer o conteúdo dele, e eu comecei a ler um monte, me interessava bastante sobre imigração, sobre cidadania e tudo mais. E um dia eu olhei assim, tava olhando o site dele, e ele tinha um site
em alemão, que era o site que ele rodava. Ele tinha uma franquia, né, basicamente em inglês. Tinha uma franquia em russo, em francês, em espanhol. Ô, Cris, chega aí. Tu nunca pensou assim, sabe? No Brasil a gente tem 200 e poucos milhões de habitantes e de cada um, 2 querem sair do país. Né? Você nunca pensou em fazer um site em português também? Ele, não, assim, tenho interesse e tudo mais. Eu tinha até conversado com um cara lá, mas ele não foi pra frente, não quis seguir adiante. Se tu quiser, a gente faz. Eu, pô, maneiro, vamos fazer isso então, né? Curti a ideia, vou começar um negócio aí. E daí eu resolvi, não, mas começar essas coisas do zero dá muito trabalho. Eu vou chamar o Rafa, que também conheci através da Free Cities, ele embaixador. Não, vamos fazer isso aí junto e tudo mais. No fim das contas, a gente abriu a SETI tem 2 anos já, 2021, que a gente abriu. E daí eu basicamente larguei o mestrado que eu tava fazendo na época para focar somente nisso. Larguei a Áustria também, porque se eu estivesse morando lá eu ia ter que pagar 50% de imposto, Deus me livre. E resolvi virar nômade. Desde então eu tô há 2 anos trabalhando puramente na SETI e vivendo como nômade, também conhecendo os países que a gente divulga pra galera imigrar e fazer a sua internacionalização. Isso é mais ou menos isso. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! Até, por exemplo, né, Francisco, você, com essa parte do nômade, você vai conhecendo os países, né? Vai entendendo ali a parte da legislação deles, certo? Não, é algo que junta muito bem o meu trabalho com a minha paixão, porque agora eu tava lá no Paraguai, aproveitei, tirei a residência do Paraguai, o documento aqui pra quem estiver vendo o vídeo, mas eu aproveitei, vou ficar um mês no Paraguai, conheci todas as principais cidades do Paraguai, agora se alguém me pergunta, como é que é Assunção, como é que é tal cidade? Não, eu posso dizer de experiência própria. Sim. Aqui o documento Paraguai. Tirei o documento, então eu sei dizer como que foi o processo passo a passo. Eu fui lá, conheci pessoalmente também o nosso agente local que faz os processos para quem é cliente da SETI. Então, assim, é algo que é muito, digamos, útil ou agradável. Eu tô viajando, mas eu também converso com contadores, converso com advogados, converso com corretores de imóveis, conheço as cidades, vejo como é que é o custo de vida, segurança, tudo que o pessoal pergunta, eu vou também descobrindo conforme eu vou viajando. Você faz isso de forma proposital, assim? Você escolhe o país já com esse intuito de ir lá e estudar ele e tal, para passar as informações para os interessados, isso? Depende. Mais ou menos. A gente sempre tenta juntar um pouco, né, as coisas. Às vezes eu vou, por exemplo, para um país porque vai ter uma conferência, me convidaram para palestrar, ou tem uma oportunidade de eu palestrar numa conferência que eu quero ir, alguma coisa assim. Aí eu ajusto para fazer isso. Eu tento juntar, mas às vezes, assim, por exemplo, Colômbia. Eu fiquei 5 meses esse ano na Colômbia. É um país que tem alta demanda da nossa clientela? Não é, mas é muito bom. Colômbia é muito bom, é muito barato, qualidade de vida é muito boa. Eu curti pra caramba a estadia lá e resolvi usar praticamente todo o meu visto de turista. Paraguai é um país que tem muita demanda, tem bastante gente tirando a residência no Paraguai agora. Mas eu não quis ficar mais do que um mês lá, não. Assim, pra mim, não é o estilo de vida que eu prefiro. Prefiro mais passar tempo na Colômbia do que no Paraguai, por exemplo. Mas, claro, isso é o que depende de pessoa para pessoa. A gente tem clientes que adoram o Paraguai, a gente tem clientes que jamais morariam no Paraguai. Essas coisas de países são muito subjetivas. O valor é subjetivo, afinal. Sim. E, por exemplo, o que você sentiu que daí, no caso, você, Francisco, não gostou do Paraguai, mas gostou mais da Colômbia? Cara, vida nas ruas, por exemplo. A Colômbia é um lugar que, sabe, o pessoal sai muito para dançar, o pessoal gosta de dançar. Tem muito restaurante, assim, com mesa na rua. Tem muitos restaurantes, assim, abertos na rua de forma geral. A cidade, pelo menos onde eu tava, Bucaramanga, é muito caminhável, sabe? Tem as melhores áreas, cheio de comércios, cheio de parques, calçadas bonitas, cheio de plantas e tudo mais. Paraguai, Assunção, pelo menos, que é onde eu tava morando, é uma cidade muito mais voltada, assim, para carro,
sabe? Pra quem curte andar de carro, pô, beleza, é um lugar que você vai ter bastante disso, porque é uma cidade muito espraiada, sabe? Enquanto Bucaramanga, onde eu tava morando, é mais densa. Eu fazia tudo a pé, quase não precisava de Uber. Isso são coisas, assim, puramente de urbanismo. Não é algo a ver com a legislação do país, os impostos. Não, eu tô como turista. Eu não tô ligando agora, nesse momento, para qual país tem mais liberdades, qual país tem melhores impostos, ou leis de homeschooling. Sabe? Se tu pega esses critérios, talvez de longo prazo, o Paraguai começa a subir mais que a Colômbia em muitos aspectos. O imposto na Colômbia não é exatamente o melhor. Mas eu, como turista, tô passando um tempo lá, eu prefiro passar mais tempo, digamos, em Bucaramanga do que em Assunção. Ou mesmo que, sei lá, cidade do Panamá. Uau, o Panamá, país mais conectado, centro financeiro, tudo mais. Não curti a cidade, não tem verde, não tem árvore. Eu gosto de cidade com árvore, sabe? Uhum. Então, aí a questão de aspectos para quem quer escolher um país para viver e para quem quer visitar, quer passar um tempo como nômade. Muda muito os critérios de escolha. Uhum. E, por exemplo, quando tu tava voltando um pouquinho, né? Quando tu tava na Áustria e daí você falou, né? Não vou pagar mais 50% de imposto, né? Qual foi o primeiro país assim que tu foi? Então, eu fiz a saída definitiva lá da Áustria e eu fui para Portugal. Eu fiquei uns 3, 4 meses em Portugal para começar o nomadismo, porque, assim, na época eu tava morando fixo em um país já por 4 anos. Eu imigrei, mas eu vivi uma vida, sabe, em um país só. Claro, viajando, conhecendo tudo mais. Daí eu quis começar com Portugal. Era um lugar que eu já tinha alguns amigos, já conhecia algumas pessoas que moravam lá. É um lugar que também passa muita gente. Se tu mora em Portugal direto, os amigos da Europa, os amigos do Brasil, tem gente passando por lá. Então resolvi começar com Portugal mesmo. Ótimo país. Só agora tá ficando mais caro, né? Tá com muita demanda lá. Então aluguel, por exemplo, em Lisboa, tudo mais, tá, para quem ganha salários portugueses, tá complicado. Uhum. E quando eu até tinha entrado em contato com a sétima vez, né, que tá, né, eu tô no planejamento ainda, né, de querer sair do país e tudo mais, só que minha profissão é um pouquinho complicada, né, como psicólogo, né, então primeiro tem que ter uma estruturação mais digital antes pra conseguir ter essa parte, assim, barreiras, né. Sim. Mas a questão é que quando eu conversei contigo, tu tava em Marrocos. Como que foi a experiência lá? Cara, Marrocos. A gente foi lá porque a gente tava fazendo basicamente o due diligence, tava visitando um projeto de mina de ouro que o pessoal tinha no Saara lá, que uns amigos alemães que a gente conhecia estavam querendo fazer um projeto de investimento. A gente foi lá pra conhecer e compartilhar as informações e tudo mais. No fim das contas não foi pra frente, mas a gente ainda ficou no Marrocos por tipo 3 meses, eu e o Danilo também da CETI. Essa é uma coisa legal da vida de nômade também, né? Você de vez em quando tá viajando junto com amigos, às vezes vai pra uma cidade e reencontra amigos com quem você viajou no passado, é muito massa isso. Mas Marrocos é um país que, assim, em termos de viagens, foi uma das mais incríveis que eu fiz na vida, em termos de coisas únicas que eu tenho pra contar, sabe? Histórias de uma cultura tão diferente, né? De provar culinária diferente, de andar de camelo, de andar no deserto do Saara, sabe? Coisas incríveis, sabe? Usar aquelas túnicas deles, como turismo, fantástico. Para viver a longo prazo, eu não recomendaria. Assim, a não ser que você seja muçulmano ou esteja bem confortável com a cultura muçulmana, porque é algo muito diferente, sabe? Tu não anda de mão dadas nas ruas com a tua namorada, com a tua esposa, esquece. Sabe? É algo bem diferente essa questão de cultura islâmica. Então, curti bastante, curti a viagem, foi sensacional. Voltaria para conhecer alguns lugares que eu não conheci, mas para morar, se fosse para morar num país assim de cultura árabe, seria mais Emirados Árabes, que é onde praticamente todo mundo vai. Dubai. Uhum. E o que tu acha, Francisco, que leva as pessoas, qual que é o perfil das pessoas que procuram vocês? São estudantes, são pessoas já com famílias formadas, que querem buscar outra oportunidade de trabalho? Qual que é o principal perfil hoje? Uhum. Como a gente tem um escopo de trabalho muito amplo, a gente também acaba tendo alguns perfis diferentes de clientes. Eu diria que tem, assim, 3 perfis principais de cliente nosso. Um perfil clássico é o, digamos, solteiro, trabalha remoto, sei lá, seja programador, seja designer, seja copywriter, enfim. Solteiro, trabalha remoto, quer sair do Brasil, essa pessoa geralmente vai virar nômade ou vai ficar um tempo tipo, viajando entre países para conhecer qual país que quer conhecer, que quer viver. Esse é o perfil número 1. O solteiro, trabalha remoto, vai virar nômade, vai sair para conhecer o mundo. Número 2, famílias. A gente tem bastante famílias que chegam pra gente querendo emigrar também.
e esse pessoal geralmente é muito mais fixo, digamos, né? Eles querem um país para emigrar, eles não querem estar zanzando por aí o tempo todo, eles querem botar os filhos na escola, ou querem, enfim, né, ter uma estabilidade maior. E aí é um planejamento muito mais de imigração para um país. Muitas vezes também a pessoa, sei lá, são médicos, são advogados, enfim, aí também tem que levar em conta a questão de revalidação. É um processo mais longo, né? Não é tão simples, flexível às vezes o cliente é nômade, tá nesse perfil para nômade, em um mês consegue sair e já começar essa vida, né? E o terceiro perfil, eu diria, é da pessoa que seja solteiro, seja família, enfim, tem seu patrimônio, tem seus negócios e tudo mais, e não quer sair do Brasil. Ele só quer se proteger, ter um plano B e tudo mais. Então, assim, abre uma offshore, investe no exterior, põe dinheiro no Caribe, nos Estados Unidos, enfim. Pega uma residência de plano B só para último caso, abre umas contas fora, pega uma segunda cidadania, faz o que dá para fazer, mas ainda mantém no Brasil, né, que nem todo mundo quer emigrar, e isso é justo. Tem gente que quer ficar no Brasil, ou que por enquanto vai ficar no Brasil, porque, não sei, eu quero cuidar da minha avó enquanto ela tá aqui, eu quero ficar próximo dela, sabe? Sem julgamentos. Emigrar pode ser uma ótima decisão, e ficar também pode ser uma ótima decisão, tudo depende das suas prioridades. Sim. Eu acho bem engraçado que, tipo, hoje eu e o Rafa, a gente tem ideias diferentes sobre isso. O Rafa, ele se planeja para emigrar um dia, e eu sou uma pessoa que nunca tive esse despertar, essa vontade. Meu pai morou no Portugal 2 anos, e eu nunca me acendeu essa vontade de sair do Brasil. São perfis meus bem diferentes. Eu acho que eu optaria por essa questão do plano B, para você conseguir se proteger em caso do Brasil afundar de vez, do que, de fato, eu sair e ter que conviver com uma nova cultura e tudo mais. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de cultura, né? Até um dos motivos que eu acabei escolhendo a própria Psico, né? Porque eu acho interessante essa parte cultural. E querendo ou não, né? Tem até a questão, por exemplo, né, Francisco? Você tem a sua família, né? Que daí tem de origem austríaca. Eu já tenho minha família de origem, né? Tcheco. Então, eu, querendo ou não, eu tenho muito valor, assim, pra essa questão da cultura tcheca e de conseguir, talvez, tô até aprendendo, estudando tcheco pra conseguir, né, que eu gosto bastante, né, da cultura deles. Então, a minha visão de imigração seria mais por questão disso, né, que também, né, o local lá, pelo que eu sei, assim, não é um local onde que tem tanto taxação, cerveja barata, né, questão de paisagem é lindo, porque é só castelo, né? Nunca foi destruído por não ter questões de conflitos na Segunda Guerra, né? A República Tcheca é maravilhosa, cara. É uma gema escondida aí no leste europeu. Se tu pega, assim, países do leste europeu, a República Tcheca costuma sair nos tops, assim, dos mais interessantes, porque eles são amigáveis a cripto, tem um puta movimento lá de hackers e cripto lá. Tem uma das melhores leis também de armas, por exemplo, da Europa. Na República Tcheca, posse é igual porte. Se tu tem posse de uma arma, tu pode portar também. Por que a gente vai diferenciar? Se tu tem o direito de ter uma arma, por que tu não poderia andar com essa arma por aí? É um país muito, muito, muito divertido. Os impostos também são relativamente baixos. A República Tcheca é muito massa. Vale a pena considerar. Isso é uma coisa também que é importante mencionar. O brasileiro foi inculcado na sua cabeça por anos e anos e anos de gente falando e tudo mais que o prestígio, o sonho é ir pro Canadá, é ir pra Alemanha, é ir pro Reino Unido, sabe? Tem essa fantasia de eu vou morar na França. E tem essa coisa de países ocidentais, digamos, que são muito romantizados. Mas o leste europeu é muito interessante também. Você vai ganhar tanto quanto você ganharia na Alemanha? Não. Mas o seu custo de vida também não vai ser o mesmo, os impostos não vão ser o mesmo. A gente teve um caso, que a gente gravou um podcast, inclusive, quem quiser conferir lá no Contra o Vento, é o podcast com o João Paulo Bock, que ele é um programador, foi trabalhar lá em Berlim, foi atado por uma empresa, tá? Programador em Berlim, Alemanha, ganha bem. Ele se mudou depois para a República Tcheca, foi para Praga, e o salário dele, o bruto, digamos, foi cortado em 50%, né? Ele perdeu, digamos, 50% do bruto ao se mudar para a República Tcheca, mas no fim do mês sobrava mais, porque os impostos dele também caíram pela metade e o custo de vida igual. Então, assim, às vezes vale mais a pena sair para um país que você vai ganhar, digamos, menos, mas se você montar o líquido, digamos,
e o quanto você usa para viver sobra mais. Então ele está objetivamente melhor indo para um país que ele ganha menos. Né? É algo que às vezes é meio contra-intuitivo, mas no caso dele fez muito sentido. Uhum. E até deixa eu tirar uma dúvida, né? Você falou dos 3 casos que, né, de pessoas que procuram normalmente a 7, né? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor, né, desses 3 casos, né? Como que você sente que são, né, os benefícios e os desafios, né, por exemplo, de um nômade digital? Hum. Em termos de nomadismo digital, o pessoal tem muita dúvida em relação às questões burocráticas, fiscais, tudo mais, tipo, que são de saída definitiva do Brasil. A maioria das pessoas chega pra gente sem saber o que é, o que significa, como é que faz. Depois eu mantenho a minha empresa brasileira, eu abro uma empresa fora, eu não uso empresa. Como é que é a questão de pagamentos depois, quais opções de contas, como é que eu faço para mandar essas dúvidas, porque uma ideia de você viver entre países não é algo que assim, é regulamentado, é um status, vai ter no seu passaporte que não, esse aqui saiu do Brasil e agora é um nômade digital. Não, o nomadismo justamente é você sair do seu país de origem, você fazer a saída fiscal e não se tornar residente fiscal em nenhum outro país. Né? Daí você acaba sendo uma pessoa que está fora do sistema, você não está você não está como residente fiscal em nenhum país, portanto você legalmente não deve imposto, mas isso não é um status assim que foi pensado, que foi desenhado, está regulamentado em algum lugar. É basicamente aproveitando-se das brechas do sistema. Então, justamente também tem muitas dúvidas relacionadas a isso. Como é que eu mantenho contas bancárias? Como é que eu mostro um comprovante de residência se alguém me pedir? Esse tipo de coisa a gente também consegue ajudar, né, a planejar. E claro também, para onde eu vou, quais pacientes com base no que eu quero. Isso a gente também tem bastante e a gente conversa com muitos nômades, né, de quais lugares são melhores para que tipo de coisa. Uhum. Só uma pausinha, tá dando uma travada, Francisco, o calvíssimo da república aí não tá querendo que as pessoas saiam do país. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! Então, retornando aqui, essa dificuldade, né, do pessoal, né, bem pontuado também essa parte, né, de comprovante, né, de residência, até porque a gente precisa de algumas coisas assim, mas, né, talvez desses documentos, né. E o pessoal não tem noção, né? Eu tive um caso aqui no escritório e a menina, ela saiu do Brasil já faz 2 anos. E agora eu precisava de uma documentação e tudo mais. Agora que ela se tocou, que ela não deu a saída fiscal do Brasil. Então, assim, o pessoal, às vezes eles saem sem orientação alguma, simplesmente se mudam para um outro lugar, começam a viver uma vida lá no lugar e não deram baixa aqui no Brasil. Daí fica cheio de pendências, né? Isso é algo que, assim, não se sintam burros, galera, porque você não sabe o que você não sabe, sabe? Se ninguém nunca te falou, você não sabe. Eu não sabia sobre saída definitiva quando eu fui embora do Brasil. Eu tinha 17 anos. Eu fui embora e só fui descobrir disso, sei lá, 3 anos atrás. Eu fiz a minha saída definitiva muito depois do prazo. Eu botei lá a declaração. Eu era estudante na época, então não tinha renda, o que foi mais tranquilo. Sim. Mas depois eu fiz essa declaração e meus pais tiveram que pagar a multa aqui no Brasil porque eu entreguei, tipo, sei lá, 2, 3 anos fora do prazo. Então, acontece. Mas antes tarde do que nunca. Sim. Uhum. E... pode falar. Né, eu ia partir para a parte das famílias, mas tem alguma coisa que você gostaria de pontuar antes, Lu? Não, falo depois, pode ir. Tá. E, por exemplo, o que você sente, né, dos benefícios e das dificuldades, assim, de famílias para se mudarem para um lugar mais estável, para um lugar onde que é mais fixo, né, diferente do nômade? O que eu vejo muito de demanda é a questão de segurança. Quem tem família
se preocupa muito com isso. Não só quem tem família, muita gente que é solteira quer sair do Brasil por conta da segurança. Então, segurança é um ponto muito forte. Aí na questão da educação, é um tema também, assim, como que é a qualidade da educação, como é que é a educação de forma geral, se tem alguma doutrinação, ou mesmo se tem possibilidade de homeschooling. Esse é um tema que a gente tem cada vez mais tratado, assim, de uma educação independente, né? Quais países permitem você fazer o homeschooling do seu filho, ou pelo menos colocar em métodos de educação alternativos, né? Então é algo que a gente tem obtido cada vez mais conhecimento para poder compartilhar com o pessoal. Questão de saúde também é um tema importante, né? Quanto que custa, como é que funciona, cobre bem. O que mais? Impostos é algo que todo mundo sempre tem de dúvida. E também questão de migração, né? Como é que faz para trazer a família? É muito difícil, tem algum visto de dependente e tudo mais. Né? Tem países que são mais liberais em relação a isso, você pode trazer quem você quiser. Tem países que não, você só pode trazer os seus filhos ou os seus pais, às vezes só os seus filhos e irmãos, enfim. Aí depende da definição do país. Então, esse também é um ponto para quem, especialmente famílias estendidas, né, como que querem ir todas pro mesmo lugar, quais lugares aceitariam essa gente toda? Uhum. E geralmente vai uma pessoa de referência da família, tipo, na frente, quando vocês fazem esse procedimento, ou vocês conseguem já de pronto levar toda a família, tipo, auxiliar na ida de toda a família? Geralmente os vistos permitem você já aplicar e já trazer os dependentes no mesmo visto. Um ponto que eu esqueci de falar, muito importante também, é a questão de distância com o Brasil. Quem vai com família costuma não ir muito longe. Tá? Quem é nômade e tudo mais, você vê os nômades indo lá pra Tailândia, o pessoal indo curtir, sabe, Costa Rica, indo curtir os países um pouco mais isolados. Quem vai com família costuma ficar aí, sabe, América Latina, vai Panamá, Uruguai, Paraguai, Europa e, sei lá, um pouco mais longe pega Emirados, sabe? Eu não tive um caso até agora de família que não, vamos pra Tailândia, ou vamos pras Ilhas Maurício, sabe? Família, geralmente, o pessoal quer estar a um voo de distância do Brasil, idealmente não muito longe. Então, tem esse ponto também. Quem vai em família costuma ainda manter família no Brasil e querer manter contatos com essa família. E aí, especialmente nesses países que a gente mencionou, na América Latina, Panamá, Paraguai e Uruguai, todos têm voos diretos, têm voos rápidos, têm voos baratos. E da Europa, Portugal acaba sendo a opção mais próxima, né, que tá até um fuso horário mais próximo do Brasil do que o resto da Europa, então para manter contato acaba sendo mais simples. Mas a Europa, de forma geral, você também tem muitas opções de voo, né, para trazer para o Brasil. Imagino que seja um pouco desafiador pra pessoa querer mudar a família inteira pra, sei lá, Tailândia, né? Não sei se Tailândia também é muito bom, né, como país, né, nessa parte. Porque, por exemplo, imagino que Vietnã, Camboja e Laos ali são péssimos, né? Depende pra quê? Pra nômades? Como nômade, você geralmente quer ir pros países que são mais baratos, que o seu dinheiro vale mais. Sim. Então, Vietnã, conheço alguns amigos que aproveitaram pra caramba o Vietnã. Mas Tailândia, como residência, acaba sendo a opção mais interessante ali no Sudeste Asiático. Malásia, Filipinas também podem ser opções, mas Tailândia costuma ser a mais popular. É um país, sim, bem interessante. É que eu vejo, na verdade, não sei se Tailândia tem a mesma rigor em relação a drogas, como também o caso da Indonésia. Tailândia é o único país que legalizou, assim, maconha recreativa. Então, enquanto em outros países lá tu tem pena de morte, na Tailândia é legalizado. Tailândia também é um dos menos estritos com armas da Ásia. A Ásia, de forma geral, é um continente muito avesso a armas. Se você curte armas, fica pela América Latina, vai pro leste europeu. Mas não vai pra Ásia. Mas da Ásia, a Tailândia é um dos mais relaxados. Então, e também dá pra viver sem imposto lá a longo prazo, se a sua renda vem de fora da Tailândia, que é outro ponto muito legal nessa questão de otimização fiscal. Você tem mais de 40, pelo que eu me lembro, países no mundo que tributam a renda local, mas não tributam a renda proveniente do exterior. Então, digamos, se os seus clientes estão no Brasil, se você presta serviços para uma empresa dos Estados Unidos e você vai morar na Tailândia, você pode ir lá com zero imposto. Sem imposto de renda. Claro, ainda vai ter o imposto indireto, né? Você vai comprar um feijão no mercado, tem lá o equivalente do ICMS, do IVA, mas imposto de renda, que é o que geralmente é o mais chato, tem que declarar ativos, né? Não tem. O que eu sinto medo, às vezes, de ir pro Sudeste Asiático é que nem, né? Por exemplo, no aeroporto não dá pra confiar muito nas pessoas, né? Você fica com aquele receio de alguma pessoa colocar alguma coisa, né?
E eu tenho particularmente o medo de uma pessoa tacar alguma droga lá e eu ser punido de morte por conta de algum cara e eu levei de morador, né? Cara, eu Um fui pra pânico, assim. Colômbia, eu fui pra Paraguai, eu fui pra Sérvia, eu fui pra muitos países que são, assim, tem a reputação de contrabando e coisas do tipo, e, assim, nunca tive nenhum problema relacionado. Acho que, geralmente, o pessoal que cai nesse tipo de coisa dá mole, né? Assim, não é... É menos de tem pessoas que estão secretamente querendo enfiar um pé de maconha dentro da sua mochila enquanto você não tá olhando, e mais, assim, pessoas que ativamente oferecem, você pode levar alguma coisa pra mim, ou eu te pago se tu botar isso na mochila e levar pra lá. É algo, né, não é uma Mais conspiração, escancarado. é mais aberto, eu acho. Uhum. Eu vi que tu não comentou muito sobre os Estados Unidos. A gente tem aqui no Brasil uma cultura, uma imagem do tal sonho americano, né? Tu conseguiu ter alguma experiência lá? Como que funciona? Se é de fato um país viável? Individualmente, se a gente for pegar, assim, né, os países mais demandados, os Estados Unidos é o país que a gente mais recebe mensagens, mais recebe interesse. Tá? Se for pegar, tipo, continente, Europa tem mais interesse do que Estados Unidos, mas como país individual, Estados Unidos tem mais interesse que qualquer país na Europa, na nossa demanda, pelo menos. Estados Unidos é sim um país muito interessante, tá? Em termos de opções de carreira, em termos de opções de crescimento profissional, não existe comparação, sabe? Vou ganhar na Europa, vou ganhar em dinheiro. Cara, ganhando na Europa, mesmo num país que pague bem, tu não vai ganhar tanto quanto nos Estados Unidos. Os salários nos Estados Unidos são simplesmente absurdos, são, não sei, hiperinflados, alguns poderiam dizer, outros poderiam dizer atraentes, mas de forma geral, em termos de carreira, os Estados Unidos é uma das opções mais interessantes. Só a questão é que eles são muito chatos com a questão de imigração. Eles são um dos países mais restritos do mundo nesse sentido, enquanto um monte de países da Europa, tu pode simplesmente, vou virar um profissional autônomo, ou, vou botar uma graninha no caixa de uma empresa e vou começar um negócio, ou, sei lá, vou provar que eu tenho um pouquinho de renda e vou ficar aqui como nômade digital. Tem muitas opções de imigração disponíveis na Europa atualmente, enquanto os Estados Unidos é mais chato. É o que a gente mais tem visto, assim, de gente seguindo em frente com os Estados Unidos através da SET, tem sido os vistos de estudante, que é uma via muito comum para alguns países mais restritos, né, tipo Irlanda e Reino Unido também, o pessoal vai muito via estudante, chega lá, começa a estudar o que quer que seja, tenta pegar um trabalho meio período. No caso dos Estados Unidos, o visto de estudante só pode trabalhar na sua instituição de ensino, né? Então, se você for numa universidade, só na universidade, enquanto na Irlanda você pode trabalhar onde você quiser. Então, outra vez que os Estados Unidos é mais restrito. Então, visto de estudante, e aí você pode ficar até 5 anos nos Estados Unidos com visto de estudante, dependendo de qual visto você pegar. E aí, geralmente nesse tempo você já constrói relações profissionais suficientes para conseguir uma oferta de emprego. E aí depois você entra com um visto de emprego mesmo, patrocinado por um empregador. O outro visto que tem também uma demanda do pessoal mais qualificado é o visto EB2NW. Perdão, o visto de estudante é o F1, e aí para os dependentes do estudante é o F2. O visto daí de profissional qualificado é o EB2NW, que, assim, isso não é recomendação legal, eu não sou um advogado dos Estados Unidos, só avisando aí para quem quiser processar, mas, assim, resumidamente, né, você tem que ser um profissional qualificado. Se você tem 5 anos de experiência profissional e uma graduação, já consegue qualificar, na maioria dos casos, e basicamente esse visto permite você obter residência nos Estados Unidos, entrar no caminho do Green Card, que é a residência permanente de lá, que depois começa a contar tempo para cidadania e tudo mais, sem precisar de uma oferta de emprego. Então, se você tiver qualificações suficientes, às vezes, não tenho graduação, não tem problema. Se você tem 10 anos de experiência na sua área, ou se você é um palestrante renomado, se você tem publicações acadêmicas relevantes, enfim, tem vários critérios que podem entrar lá para pegar esse visto de profissional qualificado. A única coisa é o custo, que é mais elevado, né? Enquanto o visto de estudante você consegue ir por uns $1.000 e poucos, esse visto de profissional qualificado facilmente sai na casa de uns 18 a 20 e poucos mil dólares. Então, assim, realmente não é, eu vou ficar um tempo nos Estados Unidos. Não, eu vou me mudar para os Estados Unidos, algo mais fixo, longo prazo. Para ter esse investimento, né? Exato. Esses são os que a gente mais tem demanda atualmente. E vocês a galera do 90 dias para casar ali, eles têm aquela questão de vou casar para ganhar o green card, né? Isso é tão fácil assim como eles falam ou é só meme? Pô, não sei como é que é, porque eu não cheguei a ver o programa, mas, assim, depende tem que ver o país, assim, quais regras que tem em relação a casamento. Nos Estados Unidos, né? Que o pessoal
pega alguém muito aleatório, tipo das Filipinas, ou teve uma brasileira, duas brasileiras também. Elas conhecem essa pessoa por conta desse programa e tal, e começam a se relacionar, e o foco delas é muito claro. É casar para ir para morar nos Estados Unidos, para ter essa residência lá. Só que eu não sei se é tão fácil assim essa concessão de visto, né? Porque eles são restritos, né? Sim, é que assim, quando você é um cidadão americano, você tem o direito de trazer um dependente seu pra morar no país, né? O visto de esposa. Sim, você pode trazer a sua esposa pra morar no país. Então, se você se casar, você consegue. Só, dependendo do país, tem regras assim que eles fazem contra casamentos falsos, por exemplo. Por exemplo, eu quero pegar a cidadania depois por casamento. A maioria dos países europeus tem testes em relação a isso para ver, tipo, vocês têm filhos, vocês estão morando juntos, vocês realmente compartilham uma vida, ou é tipo, 2 amigos, bora se casar pra eu te dar a cidadania, não tem nenhuma conexão, não, sabe, esse tipo de coisa não cola na maioria dos países europeus. Você tem que realmente conseguir mostrar um nível maior de conexão com a pessoa que tá casada. E, por exemplo, né, a SET também auxilia nessa parte do EB2NW também, para caso uma pessoa, né, estiver interessada, como que funciona, né? Sim, sim. O trabalho maior da SET atualmente é, assim, manter, criar e expandir a nossa rede de parceiros. A gente tem contadores, advogados e corretores de imóveis, atualmente em mais de 75 países, então, assim, seria impossível a gente fazer diretamente a operação disso tudo. O que a gente faz é questão de planejamento, entender o que faz sentido para quê, né, qual parte encaixa no seu plano de residência, qual parte de banco, qual parte de tal coisa, e depois para fazer a execução, né, para fazer a aplicação para o visto, para fazer o preenchimento de formulários e tudo mais, a gente te recomenda, te encaminha para advogados, juristas, contadores, etc., no país em questão. Então, assim, a gente tem parceiros que cobrem o B2NW, tem parceiros que cobrem visto de estudante nos Estados Unidos, tem parceiros para Portugal, para Uruguai, para etc. E a gente ajuda, né, justamente para entender o que fazer, quando, o que, tudo mais, e depois, na hora de executar, a gente apresenta para um parceiro. Para serviços assim que a gente vê que tem cada vez mais e mais demanda, a gente está começando a fazer por conta própria, para a gente também ter um pouco mais de controle e de monitoramento em relação a isso. Então, por exemplo, a LLC americana, que é um tipo de empresa muito popular, a gente já faz. Residência no Paraguai, a gente também já oferece diretamente do nosso site. Sexta-feira vai lançar o de residência no Uruguai também, então, dependendo de quando lançar o podcast, já vai estar lá no ar. Isso é o que a gente está tentando também expandir as jurisdições que a gente faz por conta própria. Uhum. E que nem, né, a Lorraine tinha apontado sobre que você não tinha falado muito sobre Estados Unidos, né? Por exemplo, para a SET em si, né, como que você vê essa relação de se mudar para os Estados Unidos? Tá num sonho que tá caindo, que nem o caso do Canadá? Ou ainda é uma coisa que cogitável para uma vida? Tá, aqui opinião pessoal, Francisco, não é uma recomendação de consultoria, você pode fazer sentido no seu caso, pode não fazer sentido. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum interesse em me mudar para os Estados Unidos, sabe? O estilo de vida lá não é o que eu gosto. Eu sou muito mais estilo de cidade europeias do que cidades americanas. E quando eu vou num lugar, por exemplo, na América Latina, que tem cidades de estilo europeu, como Montevidéu, no Uruguai, eu amo. Quando eu vou num lugar que é tipo cidade do Panamá, que é, né, carros, cassinos, shoppings, esse tipo de coisa eu não curto muito. Estados Unidos, eu sim vejo que está decaindo em muitos aspectos, né? Você pega a questão de liberdade econômica, você vê a questão de impostos subindo, você vê cada vez mais uma centralização do poder no governo federal, você vê a questão de criminalidade em vários lugares também aumentando, enfim, né, em muitos sentidos os Estados Unidos sim está decaindo, eu diria, mas ao mesmo tempo eles ainda são o país mais importante do mundo, eles ainda estão no topo, né? E, sabe, você não necessariamente precisa viver nos Estados Unidos pro resto da sua vida, sabe? 60 anos. Você pode muito bem ir para os Estados Unidos, fazer 20 anos de carreira, aproveitar, criar um baita patrimônio que você não conseguiria com um emprego, sei lá, em Portugal. E aí, depois desse tempo, você, tem minhas economias, vou me aposentar em Portugal. Muito melhor, sabe? Você pode fazer isso, você pode ter países para tempos diferentes da sua vida. Eu, por exemplo, eu adoro o Uruguai, eu adorei o tempo que eu passei em Montevidéu, curto bastante a cidade,
mas não viveria lá agora. Acho que pra mim não faz sentido. Pra mim, enquanto eu sou jovem, eu prefiro estar em lugares que tem mais gente, mais coisa acontecendo, possa fazer mais contatos, possa viajar mais também, né? Montevidéu é uma cidade muito legal, mas não é muito bem conectada em termos de voos. Então, sei lá, talvez me aposentar no Uruguai, mas enquanto eu tô mais jovem, passar mais tempo em Buenos Aires, não sei. Então, eu acho que os Estados Unidos é muito interessante para várias coisas. Eu sim acho que está em declínio, mas ainda é o melhor lugar no mundo para fazer dinheiro. Bom. Uhum. Sobre Você a parte... acha que... desculpa. Não, só pra contextualizar também, né? Sobre essa parte do Uruguai também, eu fui pra lá, eu adorei também o país, eu achei um país bem gostoso, assim, né, pra Montevidéu. Ventania, na verdade, é uma coisa que achei um pouquinho tenso. Não sei se era... Naquela ramba lá. Pô, era verão. Assim, de dia o clima tava fantástico, né? De dia o clima em Montevidéu é muito bom, mas de noite, cara, tem que sair de corta-vento, porque senão sai voando. Mas uma coisa que eu não sei se também aconteceu contigo, mas eu notava que culturalmente, assim, o Uruguai, ele era uma pessoa maravilhosa. Entrava no carro, mudava de um jeito que sei lá como acontecia. Não sei se eu tive essa perspectiva ou... Não entendi. Assim, Por exemplo, bem aquele estilo cartoon que tinha do Looney Tunes, que daí a pessoa entrava no carro, virava agressiva e tudo mais, raivosa. Me aconteceu alguns episódios, por exemplo, né, quando eu tava lá no Uruguai, que a pessoa, que nem, tava com um carro, tá, daí ia estacionar, só que, né, deu o sinal, seta pro lado, assim, tudo mais, que ia fazer a baliza. Entendi. Tu disse, tipo, de serem motoristas loucos. Agora eu entendi. Acho que isso é um mal de América Latina, que o pessoal dirige de forma muito caótica. Muito caótica. Uhum. De Paraguai foi mais ou menos a mesma coisa, assim, o pessoal, tu pega um Uber, o pessoal voa nas lombadas, ninguém usando capacete pras coisas, ninguém usando cinto, é algo, acho que mais América Latina, de forma geral. Entendi. É que nossa, foi sinalizar pra dar baliza, uma pessoa já ficou raivosa e tudo mais, dando buzina, calma, eu sinalizei que eu vou estacionar, sabe? O Brasil é surpreendentemente, acho que acima da média, eu diria, em termos de civilidade no trânsito, em termos da América Latina. Não somos Pelo tão bons também, dependendo do lugar. Acima da média, eu diria. Não é fantástico, mas acima da média. México foi o lugar que me surpreendeu na cidade do México, onde que existia rotatória de via dupla. Isso foi uma coisa que eu acho que eu nunca vi na vida, eu acho que só deve existir no México, talvez. Rotatória de via dupla? Imagina assim, uma rotatória que na verdade tem um semáforo, e daí, no momento, os carros vão pra cá, fecha esse semáforo, os carros da outra direção. Isso aí realmente Isso aí é cyberpunk. Isso aí é o primeiro mundo. Tu achou que após as eleições ali, eu ouvi muita gente falando que ia buscar sair do Brasil. Tu achou que a demanda de vocês aumentou em relação a anos anteriores ou não? Outubro foi recorde de consultoria no ano. Sim, teve um aumento bem grande na demanda. Tem ciclos, né? A gente vê que isso acaba sendo um dado interessante migratório. A gente tem uma demanda geralmente bem alta fim de ano, início de ano, tipo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Dá uma diminuída, depois março, chega a declaração de imposto de renda, sobe de novo. Abril, maio, pessoal, não aguento mais, vou embora. E aí depois meio do ano dá uma diminuída. E aí às vezes quando tem alguma coisa meio louca saindo do governo, algumas pessoas puxam gatilho. Então, quando lançou a notícia lá da MP 171, né, um projeto que ainda não passou, mas acabou de passar em comissão mista, mas não tá em lei ainda, de tributação de offshores, né, de tributação de empresas no exterior, algumas pessoas já não. Esse é o meu sinal para partir. Então, às vezes, quando vem notícias de Brasil sendo Brasil, geralmente o pessoal começa a puxar o gatilho nesse tipo de coisa, sabe? O pessoal, tava pensando, tava me planejando, mas geralmente é algo emocional que vem e, sabe, a pessoa puxa o gatilho que, não, isso aqui foi a gota d'água. Uhum. E qual milionário, né, agora que você mencionou, né, qual milionário a pessoa precisa ser para fazer offshore? Essa é uma pergunta que o pessoal manda sempre, né? O que eu tenho que ter de patrimônio para valer a pena abrir uma empresa no exterior? Vamos pensar pelo seguinte, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Uma offshore básica aí
top, zero imposto, tudo mais, Caribe, Estados Unidos, enfim. Você geralmente vai estar falando de um custo de manutenção anual de uma estrutura dessas de $1.000 a uns $2.000. Tá? A gente não está falando de estruturas hipercomplexas, tipo Liechtenstein, não. Offshore, Caribe. $1.000 a $2.000 por ano. Você consegue economizar de $1.000 a $2.000 por ano se você manter os seus rendimentos, né, do offshore, de dividendos, de juros, de ganhos de capitais, etc., dentro do offshore e não trazer para o Brasil? Esse é o modelo atual do Brasil. Contanto que o dinheiro fique dentro da empresa fora, ele não é tributado, o que você trouxer para sua pessoa física vai tributar. Então, o que você tem aí de rendimentos da sua carteira de mercado financeiro, de ganhos de Bitcoin, ganhos de criptos, de, sei lá, ouro, não sei. O que você investe? Você consegue economizar de $1.000 a $2.000 por ano? Se você consegue, já financeiramente vale a pena, puxa o gatilho agora que você vai começar a economizar dinheiro. Se não for o caso, você basicamente ainda pode fazer sentido você abrir uma offshore, mas você estaria pagando esse valor para ter a proteção patrimonial, para ter a anonimidade, para ter acesso às contas em dólar, em euro, etc. Então, depende da sua situação pessoal. Às vezes, financeiramente ainda não vale a pena, mas, eu tenho uma empresa aqui que eu tenho um monte de funcionário e eu tenho medo de processo trabalhista. No Brasil acontece direto. Então, a pessoa paga um premium, digamos, para ter essa proteção patrimonial. Mas é isso, $1.000 a $2.000 por ano. Se você tem um perfil de investimento mais conservador e não tem muitos rendimentos, talvez, né, precise de um patrimônio mais alto. Se você é um trader de cripto que está direto tendo que pagar imposto de ganho de capital, aí já vale a pena muito mais rápido. Mas depende do seu perfil de investimento, basicamente. Contanto que consiga economizar isso, você financeiramente já está no verde. Interessante. Uma pergunta, talvez não faça sentido, mas você tem demanda de pessoas que querem vir para o Brasil ou não? Isso não existe? Tenho. Não de brasileiros, né, obviamente, mas eu também faço o caminho contrário. A gente já ajudou alguns alemães, franceses. Hoje, essa chamada, agora, meia hora antes de começar, eu estava fazendo uma consultoria aí para um australiano que está morando no Brasil. Ele queria saber como se otimizar fiscalmente aqui. Então, sim, tem gente que quer vir para o Brasil e a gente consegue ajudar com isso também. Claro, não é a nossa demanda principal, até porque o site está em português, né, então atrai mais gente que fala português. Mas pelo tanto de parceiro, de contato que a gente tem, às vezes vem aí alguém de fora que chega pra gente e que ajuda com visto, que ajuda com cidadania, que ajuda com, tirar CPF, e a gente consegue ajudar com isso tudo também. E essas pessoas, elas vêm com o intuito de ficar definitivamente ou é tipo um australiano que veio pra conhecer o Brasil e não tem intenção de morar e tal? Depende muito. Costuma ser de duas uma. A pessoa quer ficar um pouco mais do que 6 meses, geralmente pega o visto de nômade aí, quer ficar 1 ano no país e não quer pagar imposto. Ou quer pagar o mínimo possível de imposto. Essa é a opção número 1. E a opção número 2, não. A pessoa realmente vai, investir no Brasil, ou a pessoa quer ficar no Brasil tempo suficiente para pegar a cidadania, esse tipo de coisa. E a gente tem que sentar, planejar um pouco mais longo prazo. E assim, o pessoal, às vezes, menospreza, queria ter uma cidadania europeia e tudo mais, mas a cidadania brasileira é muito boa. A gente, por ser brasileiro, tem direito de morar em qualquer país do Mercosul. Pode se mudar para o Uruguai amanhã, se quiser, só por ser brasileiro. Mesma coisa para CPLP. Como você é cidadão de um país da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, você também pode se mudar para qualquer país de língua portuguesa. Ou seja, se quiser pedir a residência lá em Portugal por ser brasileiro, você pode. Então, é um passaporte muito valioso. E no Brasil, né, você geralmente leva 4 anos para se naturalizar. Mas se você tiver um filho no Brasil, se der à luz no Brasil, ou se você casar com uma pessoa de nacionalidade brasileira, você só precisa de 1 ano morando no Brasil para pegar a cidadania. É um trade-off que vale a pena para muita gente, sabe? A maioria dos países do mundo você precisa aí de 5 anos para pegar a cidadania. Os países da América Latina que são mais rápidos vai ser tipo 2, 3. O Brasil em 1 ano é o país mais rápido do mundo para tu se naturalizar e pegar um passaporte de alta qualidade. Então, não menospreze um passaporte brasileiro. Você sim pode ser um nômade, conhecer um monte de lugar no mundo só com um passaporte brasileiro. Não precisa de passaporte europeu para fazer isso. Se tiver, ótimo, melhor ainda, mas o passaporte brasileiro é muito bom. Até inclusive, agora que você mencionou sobre essa parte também do passaporte brasileiro e o valor que ele tem, né? Que nem quando a gente vai para países assim, mais os países árabes, né? Arábia Saudita, esses lugares, Sudeste Asiático também, o passaporte brasileiro é mais bem visto do que o europeu, por exemplo?
passaporte brasileiro é uma coisa maravilhosa, porque isso é relatos meus, do Danilo, que é colega nosso, e de clientes nossos também. Brasileiro, as pessoas gostam de você. Brasileiro, a reputação que o brasileiro tem internacionalmente é muito boa. Sempre que eu chego em algum lugar e eu digo que eu sou brasileiro, alguém vê que eu sou brasileiro, é tipo, Ronaldinho, Pelé, futebol, Neymar, sei lá, samba, nunca é algo negativo, sabe? Mesmo países que o pessoal costuma achar que, pô, são países mais racistas, são países conservadores, de direita, tudo mais. A Sérvia, né, um país que é considerado bem conservador e tudo mais. Quando eu cheguei na Sérvia, tava eu e o Danilo lá, que a gente tava viajando lá também naquela época, a gente entrou num táxi, o táxi tava muito... Cara, tava todo, tipo, sabe, emburrado, claramente tava tendo um mau dia, tava tendo um monte de manifestação lá também, tava pegando um trânsito do caramba. A gente falou que era brasileiro, ele imediatamente abriu um sorrisão de orelha a orelha. Que legal que vocês estão na Sérvia, o que vocês estão fazendo aqui e tudo mais. O pessoal gosta, assim, ser brasileiro é algo, é um positivo, assim, digamos, viajando internacionalmente. No Marrocos também eu sempre fui super bem tratado. Eu lembro, entrando em momento anedota, não acho que agrega muito, mas agrega culturalmente. A gente estava lá em Agadir, que foi a primeira cidade que eu estava ficando no Marrocos. Eu botei aquela túnica, né? Eu comprei uma djellaba, que é o nome, aquela túnica árabe. E eu saí para sacar uma grana, que eu precisava sacar uma grana lá no caixa. Então eu fui passando, e aí veio um policial, assim, né? Ele me chamou, alguma coisa em árabe, eu não sabia, mas ele claramente estava me chamando, pedindo documentação e tudo mais. Ele achou que eu era marroquino. E eu mostrei meu passaporte brasileiro, ele, tu é do Brasil! Ele não falava muito inglês, mas assim, claramente feliz, que legal, tudo mais, ser brasileiro. Não, aproveite o Marrocos, sinta-se bem-vindo e tudo mais. Aí eu segui, fui lá sacar o dinheiro. Quando eu fui voltar, eu tava passando pela mesma rua, e aí, quando eu fui passar, o policial chamou de novo, ei, vem aqui. E aí tava todo meio que o esquadrão, o batalhão, sei lá como é que se diz de policial. Ele, olha, ele é brasileiro. E todos eles assim, perguntando, que legal, você é brasileiro, o que você tá fazendo aqui? Eu fiquei lá entretendo, sei lá, uma dúzia de policiais com o fato de que, ei, eu sou brasileiro. Então, sim, o pessoal gosta. Exótico. Mesmo legal. É algo que é interessante saber que o pessoal brasileiro em si acaba desprezando muito, desdenhando muito a questão, sou brasileiro, o passaporte brasileiro, como você falou. Então é algo bem... É uma anedota interessante, né, Rafa? Não, é demais isso. Acho que é mais, assim, um pouco de, digamos, racismo, preconceito, etc. Seja talvez Estados Unidos, que tem muito, muito latino, e o brasileiro acaba entrando no balde de latinos, e Portugal, que também tem muito, muito, muito brasileiro. E tem portugueses. Eu lembro que teve uma notícia lá que pais portugueses estavam reclamando que os filhos estavam falando com sotaque brasileiro porque só assiste canais do YouTube em português brasileiro, assim. Então, acho que de que eu ouvi de relação a isso foi mais esses dois países. Mas, assim, mesmo em Portugal, eu fui muito bem tratado quando eu estive lá, fiz amigos portugueses. Muito mais da pessoa, sabe? Geralmente, quando você vai, de você ser aberto a fazer amigos, de você ser amigável, você querer tratar os outros bem e ser bem tratado. Uhum. Até gostaria de fazer também uma pergunta, Francisco, já que a gente tá nessa coisa mais, né, querendo ou não, de imigração. Você tinha mencionado a profissão que você, né, mais fácil, né, programador, essas questões assim que realmente não tem fronteira alguma, né? Se a pessoa tiver ali conhecimento de inglês, ela pode morar em qualquer país no mundo, né? E o que você sente assim que talvez seja a profissão mais difícil? É da saúde como um todo ou tem alguma mais complicada ainda? As profissões mais fáceis, a profissão ideal, digamos, é a profissão que você consegue trabalhar remoto, que você não precisa ter nenhum contato com clientes, com pessoas locais, para você não precisar saber o idioma, e que tem um mínimo de... Diria que esse é sabe, o triângulo dourado aí de características de profissão. E a profissão pior de todas seria justamente o contrário. Então, você não consegue trabalhar remoto, precisa trabalhar presencial. É uma profissão que você vai interagir com gente do país, então você vai precisar do idioma local. E que é uma profissão regulada, você vai ter que fazer processo de revalidação e tudo mais. Então, sim, entra o médico, sim, entra a gente do direito, profissões da área da saúde de forma geral, né? Mas eu não diria que são profissões assim, ruins, porque
pô, que horrível, eu estou recebendo mais de R$1 milhão por ano como um cirurgião em Dubai. O contra, a gente acabou de falar, o pró é que você ganha muito bem. E tem países que você ganha muito, muito bem, né, com diversas especialidades da área da saúde e tudo mais. É só uma questão que você tem que realmente querer alguma coisa. Você tem que criar algo fixo e tem que trabalhar para aquilo. Claro, tem países que são mais fáceis de revalidar, né? Digamos, Portugal, dentro da Europa, acaba sendo mais fácil. Uma vez que você está revalidado dentro da Europa, é mais fácil revalidar em outros países. No Mercosul também não tem a necessidade de revalidação completa igual você tem em outros lugares. Então, se quiser atuar no Uruguai, sei lá, na Argentina, no Chile, quer morar no Chile, também é mais fácil, né, para quem é da área da saúde, para quem é da área do direito. Tem vários desses testes também que servem não para um país só, mas para uma comunidade. Por exemplo, tem o teste lá da comunidade caribenha. Então, se você revalida, eu vou trabalhar de médico nas Bahamas, fiz a revalidação aqui, mas depois eu quero me mudar para as Ilhas Caimã, ou para São Kitts e Nevis, ou para Ilhas Virgens, enfim, você pode, toda a região. Né? Então, tem algumas coisas que você pode fazer para justamente ter essa flexibilidade um pouco maior de, faz uma revalidação que é válida para vários países, ou né, vai para uma região em que você não precisa revalidar tão complicado. Tem essas algumas opções, digamos, para dar um pouco mais de flexibilidade para o pessoal. Mas assim, mesmo dentro dessas profissões, a gente também consegue ter áreas, digamos, sub-especialidades que são mais internacionais. Então, se a pessoa faz direito e vai se especializar especificamente no, sei lá, direito criminal brasileiro, ficou um pouco mais difícil. Se a pessoa vai se especializar em, sei lá, comércio internacional, se a pessoa vai se especializar em, sabe, coisas que são mais internacionalizáveis, vai ser mais fácil se internacionalizar depois. Ou então, se a pessoa se especializa em alguma coisa brasileira, depois vai para Portugal. O direito português é mais próximo do brasileiro do que, sei lá, o direito comum britânico. Sim. É a mesma coisa no ramo da medicina. Se a pessoa vai fazer algo que ela consiga depois exercer de forma remota, por exemplo, radiologia, ou a pessoa, não sei, é médico psiquiatra, né? Tem algumas partes da medicina que a pessoa consegue atender de forma remota. Né? Se você é um cirurgião, ok, foi mal, não tem como. Mas mesmo dentro da área da saúde, mesmo dentro do direito, você tem áreas que você consegue ainda trabalhar remotamente e não depender, né, de uma atuação local. E hoje o direito está muito virtual também. Eu vejo aqui pelo escritório, tem muitas audiências, nós fazemos de forma por videoconferência e tudo mais. E eu acompanho algumas advogadas. Uma mora na Itália, eu acho que eu te pedi também o contato de um cara da Áustria. E Isso. tem uma também que mora na Inglaterra e elas atuam aqui no Brasil, com processos aqui do Brasil. Então, assim, elas não suspenderam a OAB delas aqui, elas têm a vida delas lá. Elas atuam de forma totalmente remota. Então, eu acredito que seja bem possível hoje, sabe? Elas não revalidaram nada, ainda assim, elas atuam em parceria com alguns advogados do país e tal. Acho que quando precisa fazer algo de lá, essas pessoas fazem. E elas atuam aqui no Brasil. Elas têm processo rodando aqui no Brasil. Então é algo que a tecnologia acaba facilitando, né? E essa é uma coisa muito legal, porque você, no passado, você tinha que abandonar o que você tem no seu país para começar uma nova vida depois. Mas hoje em dia você não precisa fazer isso. Você não precisa ir para a Europa imediatamente já com um emprego europeu ganhando dinheiro. Você pode muito bem sair do Brasil mantendo o seu trabalho home office, ganhando em real, que, ok, dependendo do país, não vai ser o melhor estilo de vida, mas pelo menos já te dá uma grana para você depois ir fazendo o processo de revalidação sem se preocupar. Ou então, também outra possibilidade, você sai do Brasil e vai para um país que tem zero imposto ou tem o custo de vida menor que o Brasil. Você sai do Brasil e vai para a Colômbia, você ganhando ainda em real, tem uma qualidade de vida maior porque na Colômbia o custo de vida é menor do que no Brasil. Então, justamente eu tinha um amigo que estava fazendo isso, ele começou a vida de nômade, saiu do Brasil, foi para a Colômbia, estava vivendo lá tranquilo em Bucaramanga, com o que ele ganhava em real. Então, essa é uma possibilidade também. Você não precisa necessariamente de um trabalho no exterior, de uma vaga em dólar, para poder aproveitar a vida e viver em outros países também. Muito massa. Agora, na verdade, né, só dando esse breakzinho aqui que o Thiago depois vai cortar, por favor, Thiago. Mas gostaria de saber, né, na verdade, Francisco, se tem algum ponto que você gostaria de levantar pra gente poder retornar também, que você acharia interessante falar.
E, por exemplo, a gente pontuou das questões mais introdutórias, querendo ou não, né? Pra pessoa ter um conhecimento, assim, alguma coisa mais... Uma noção. Teria algum ponto que você gostaria também de trazer? A gente falou da questão imigratória, falou da questão... O valor mínimo para offshore, que também é muito importante. Eu não sei, assim, qual que seria o maior interesse do seu público, mas a questão de cidadania também é um ponto que o pessoal geralmente pergunta. Uhum. Ou de, sei lá, como investir no exterior ou algo assim. Tá. Podemos pegar esses dois aí que são legais. Tem algum que você queria trazer também, Lô? Eu com esse lado mais libertário, eu queria já voltar pro lado da filosofia. Qual que é hoje, eu queria que você falasse depois um pouquinho, qual que é o país hoje mais liberal quanto à liberdade de expressão, que é algo que está sendo bem batido aqui. A parte de impostos também, se tu puder falar um pouco sobre, eu acho que é interessante. Podemos entrar nisso também, eu adoro falar de países mais libertários. Então, vamos se tornar nessa parte aqui. Eu só tô pegando esse parênteses para justamente, né, a gente conseguir ter uma noção também, né? Caso você também tiver alguma coisa que é do seu interesse, assim, que quero levantar. Porque o nosso público é variado. O nosso público é mais uma questão de o entrevistado, a gente traz algum conteúdo interessante. Uhum. Sabe? Alguma coisa assim que, que é legal, informativo pra pessoa. Beleza? Sim. Beleza. Então, vamos retornar aqui. Né? Quer começar, Lô? Francisco, queria que você falasse hoje qual que é o local mais libertário assim que você já visitou, em questão de liberdade de expressão, em questão de impostos e tudo mais. Essa é uma pergunta também muito difícil, porque depende de quais liberdades você prioriza mais. Digamos, né, questão, por exemplo, os países que são melhores para armas não necessariamente vão ser os melhores países para, sei lá, quem quer maconha legalizada, ou, digamos, Uruguai é um país, pô, se compara com o Brasil, tu consegue viver livre de imposto sobre a sua renda de fora, fantástico. É um dos países que tá no topo lá dos índices de liberdade de expressão e imprensa livre e tudo mais, fantástico. Armas, país mais armado de todo o continente sul-americano, super fácil de ter em comparação com o Brasil, ótimo. Maconha recreativa legalizada, incrível. Mas aí você vai ver homeschooling completamente proibido. Você tem que botar o seu filho numa instituição de ensino regulamentada. Então, bom, pecou nesse aspecto. Se você valoriza homeschooling, perdão, você pode colocar o seu filho, sei lá, numa escola privada, alternativa, mas tem que ser uma instituição registrada no Uruguai. Já o Paraguai, por exemplo, se você não quiser o selo lá o certificado lá do MEC Paraguai, você pode botar o seu filho para aprender o que você quiser, sabe? Você não precisa seguir o currículo governamental. Então, em relação ao homeschooling, acaba sendo uma opção muito mais interessante. Já voltando ao exemplo, né, questão de liberdade econômica, liberdades sociais, você pega uma Singapura da vida, liberdades econômicas lá pra cima, impostos muito baixos, tudo mais, mas você não pode jogar, se você joga chiclete no chão na rua, se não me engano, pena de prisão, alto nível, assim. É um país que tem alguns autoritarismos fortes em controlar como que a gente quer que o nosso cidadão seja, como que ele vai viver. Então, não existe, assim, o país que atenda todos os requisitos, mais de quais liberdades são importantes para você. Alguns países também são interessantes muito nesses aspectos que a gente falou agora, mas, por exemplo, na época da Covid tiveram lockdowns severíssimos e infringiram liberdades de outras maneiras. Ou países que, sei lá, proíbem apostas. Se a pessoa é um jogador de pôquer, um apostador esportivo e tudo mais, esquece qualquer país que não possa apostar. Justamente. Mas, de forma geral, a gente tem países muito interessantes. Na América Latina, eu diria, Paraguai e Uruguai são muito livres, de maneiras um pouco diferentes, né? O Uruguai é um país que tem um dos países mais organizados, eu diria, do continente, né? Tem um estado mais eficiente, mais presente, mas ao mesmo tempo tem várias dessas liberdades assim na Constituição e nas leis. O Paraguai já é meio que o contrário, porque é um país que o estado é muito menos presente, né? Tem muito mais qualquer coisa, faz o que você quer. Europa, eu diria que o leste europeu tem mais liberdades assim na prática, de forma geral. Estônia e República Tcheca são dois países que checam bastante daquelas caixinhas que a gente estava falando. Suíça e Liechtenstein, especificamente, acho que são os dois mais libertários que eu já fui.
né? São países que... Liechtenstein, se você não gostar do que está acontecendo no país, você pode se ceder ao seu município. Que é algo ridículo, porque Liechtenstein já é um país de 50 mil habitantes. Cada município é tipo um bairro, sei lá. Aquela esquina ali com 5 casas é um município de Liechtenstein. E se eles quiserem, eles podem se ceder e formar o próprio país. Então é algo absurdo, assim, de nível de liberdades, dá pra pensar. A Suíça tem um nível de federalismo, descentralização bem legal também, que tipo, alguns cantões são mais interessantes para homeschooling, outros são melhores para impostos, outros são melhores para quem tem cripto, também é um fator interessante, né, quão reguladas que são as criptos. Eu diria que provavelmente são esses. Mas também tem países assim, interessantes no mundo inteiro. Se você quiser, essa África, Ilhas Maurício tem, no Sudeste Asiático, Tailândia eu tinha mencionado que é um país bem interessante. Nova Zelândia tem algumas liberdades bem interessantes, apesar de também estar em declínio, eu diria. Estados Unidos é um país que tem muitas liberdades, dependendo do estado que você vai. Isso depende muito de muda qual muito, estado né? de liberdade que você vai ter. Então, eu diria que esse seria o apanhado geral. Uhum. E até tu havia mencionado também, né, sobre essa questão da cidadania, né? Como que, por exemplo, a pessoa, né, na SET, até tinha visto sobre também até esse merchan da SET de buscar a cidadania, né? Às vezes você nem sabia que tinha cidadania polonesa, tu consegue lá, né? Uhum. Como que é? Então, a cidadania também é algo que é um pouco, assim, mistificado, talvez. É que o pessoal acha que precisa ter cidadania para sair do Brasil. Não precisa. Você só sendo cidadão brasileiro já pode se mudar, pode ir para onde quiser, tudo mais. A cidadania, a cidadania de outro país, uma segunda cidadania, ela facilita esse processo. Então, quando a gente está falando de segunda cidadania para o brasileiro, geralmente a gente está falando da cidadania por descendência, né? Você tem um antepassado que veio de outro país, e isso possivelmente te qualifica para ter uma cidadania, e com a cidadania um passaporte de outro país. As cidadanias europeias são as mais comuns, né? E você tem, com a cidadania europeia, você pode morar, trabalhar, investir, estudar em qualquer país da União Europeia, com praticamente burocracia nenhuma. Então, vale muito a pena se você é voltado para a Europa, mas mesmo fora de Europa. Tipo, a cidadania europeia dá acesso a alguns vistos nos Estados Unidos que a brasileira não tem acesso. E você pode entrar nos Estados Unidos sem visto de turista, por exemplo, sendo europeu, brasileiro não. Então, dá várias vantagens nesse sentido. Tem algumas outras, né, que às vezes o pessoal pode puxar, por exemplo, libanesa, mas é um passaporte horrível, não dá muita vantagem. E a japonesa também, mas a japonesa, a princípio, você tem que renunciar à sua cidadania existente para pegar a japonesa, então acaba sendo uma questão muito mais pesada, né, enquanto a europeia, você pode ter a europeia e pode ter a sua cidadania, tranquilo. No caso, a cidadania por descendência vai variar muito de país para país, quais são as regras. Por exemplo, Portugal é até os avós, mas aí se você tem avô vivo, o avô pode pedir pelo avô dele, e aí depois você pode pedir pelo seu avô que pegou a cidadania, então na realidade escalando. Tem países que não tem limite de geração, esse é o caso da Itália, a Alemanha, a Polônia também, eles têm assim, critérios que qualificam quem que pode entrar, né? Por exemplo, no caso da Itália, tem que ter sido um cidadão italiano desde a fundação da Itália, em territórios que pertenciam à Itália. Então, não importa quantas gerações teve no meio, se é trisavô, se é tetravô, etc., contanto que atenda a essa qualificação. Então, se migrou, né, da Península Itálica para o Brasil em 1700, esquece, não existia Itália na época, mas, né, contanto que qualifique, entra. Isso é o que a gente também faz, né? A gente oferece esse serviço em parceria com uma equipe de genealogistas, que é fazer essa busca. A gente mapeia assim, a sua árvore genealógica por até 5 gerações. A gente estabelece, mas não é um limite máximo. Assim, se a gente vê que esse ramo aqui está sendo promissor, a gente pode subir mais umas gerações também. Mas a gente mapeia até 5 gerações, vê se você teria direito a alguma cidadania europeia. A gente cobre praticamente todas as principais, né? Portuguesa, espanhola, alemã, polaca, francesa, italiana, eu já falei, enfim, italiana, irlandesa, enfim. Então a gente vê se tem direito, vê quais teria direito e daí recomenda, você teria direito a essa aqui, essa seria a melhor alternativa. E é algo muito interessante, porque muito brasileiro tem antepassado europeu e não sabe. Às vezes só conhece os avós, mas se você tem um trisavô italiano que mesclou ali no meio da família, às vezes consegue a cidadania. E não só para você, mas para os seus pais, para sua irmã, para o seu irmão, para os seus primos, para os seus tios. Né? É algo que é um investimento que vale muito a pena.
Essa busca depende mais da contribuição do cliente de vocês, né? Tipo, a parte documental, eu digo. Tipo, a pessoa ela tem que ter essa documentação, esse conhecimento, ou vocês buscam isso? Não, Em registros e tudo mais? A gente solicita as certidões em cartórios, a gente vai atrás em porto, em igreja, online também, né? Dá para puxar muita coisa por registradores. Exatamente online. Então a gente faz essa busca e a gente tem justamente agentes na própria Europa. Então se chega um ponto que chegou no europeu, a gente tem gente que pode solicitar no cartório em Portugal, pode solicitar no cartório na Itália. Então, justamente juntar esse povo todo para conseguir pegar a documentação inteira, para a pessoa não ter que ir para a Itália, digamos, para buscar a documentação. Então é o que a gente consegue fazer e que, de forma geral, vale muito a pena, assim, pelo menos ver se tem direito, né? Se você quiser uma outra cidadania, quais são as outras opções? Você tem que casar com uma pessoa de outro país, e não é algo que geralmente o pessoal planeja a vida, tipo, não, vou casar com uma italiana para pegar uma cidadania italiana. É algo que acontece, amor acontece, mas geralmente para morar num país, para viver lá e pegar a cidadania, as europeias, a maioria vai ficar aí entre 5 a 10 anos, só a espanhola que é em 2 anos, que inclusive fica a dica, se você não tem direito, vai para Espanha, 2 anos você consegue. Então, é isso, ou, sei lá, fazer um investimento de $300 mil no Caribe para pegar uma cidadania caribenha, uma coisa assim. Então, se você tem direito por cidadania por descendência, esses processos aí depois que você vê que tem o direito vai fazer a aplicação, vai depender, né, mas de 2 a 5 mil euros, geralmente, e você vai ter uma cidadania para você que só que você vai economizar depois vivendo na Europa, né, de trâmites burocráticos, vistos, aplicação, tudo mais, você já ganhou, já sai no lucro. Uhum. E aí dessa parte própria da cidadania, né, também, tu havia mencionado que não necessariamente tu precisa ter o passaporte, né? Você já mencionou também sobre a questão do Mercosul. Ok. E outros pontos, assim, do mundo, onde que a gente pode morar, assim, mais, né? Além da língua portuguesa também, que tu já comentou, né? Uhum. A gente tem alguns blocos, assim, importantes do mundo. Tem a União Europeia, 20 e poucos países, tem Mercosul. Além disso, você tem o CARICOM, que é a comunidade de países do Caribe. Então, se você pega a cidadania em um deles, você pode morar em qualquer um. Se você revalida em um deles, você pode trabalhar em qualquer um. Tem algumas coisinhas aí da Commonwealth, né, de países do ex-língua inglesa, mas não é assim, não é tão simples quanto o Mercosul, leves simplificações. Tem o CA4, que são os países ali da América Central, Nicarágua, Guatemala, Honduras, El Salvador. E acho que seriam os principais, assim, em termos de blocos que você quer. Eu ganhei uma cidadania, mas ao mesmo tempo eu ganho acesso a tantos países. Irlanda e Reino Unido também tem um acordo legal, que se você é um cidadão de um país, você pode morar no outro. Então se você pega a cidadania da Irlanda, pode morar no Reino Unido. Se pega do Reino Unido, pode morar na Irlanda. Tem alguns países que têm esse tipo de acordos, assim, entre si. Como que tá a relação, por exemplo, da União Europeia com o Reino Unido depois do Brexit? Não está. Você não consegue mais pegar um visto no Reino Unido só por ser cidadão europeu, nem consegue pegar um visto na União Europeia só por ser um cidadão britânico. Então, o processo de imigração agora é o mesmo que brasileiro, europeu, americano, entra tudo no mesmo cesto. Entendi. E, por exemplo, também, né, que também tu tinha mencionado sobre essa parte do investimento no exterior, né, como que seria sobre essa parte, né, da pessoa conseguir investir? Isso é algo que também, assim, eu gosto de falar bastante. Você imigrar é mais fácil do que você pensa, né, não precisa de passaporte europeu, tudo mais, você pode simplesmente ir embora. E mesma coisa, investir no exterior não é tão difícil quanto você talvez pense. Né? Você não precisa ter somas gigantes, você não precisa ter um offshore para investir no exterior necessariamente. Você pode abrir conta agora mesmo em algumas corretoras internacionais. Por exemplo, Interactive Brokers é uma que eu uso e é uma das maiores do mundo. Você abre a conta lá, você consegue investir em Estados Unidos, em Europa, em Ásia. Investir nos Estados Unidos, você tem acesso ao mundo inteiro, na verdade, né? Porque a maioria tem um monte de fundo, tipo, fundo americano que investe em Brasil, que investe em Argentina, que investe em países do mundo aí que você consegue só por ter acesso aos Estados Unidos. Muitas contas bancárias internacionais você também consegue abrir a partir do Brasil mesmo, e a partir delas pegar contas poupança ou depósitos de juros a prazo, ou mesmo contas de corretoras também dos próprios bancos. Então
Sabe? Você consegue abrir uma conta numa corretora agora, com custo zero, vai te dar acesso a um balanço aí em dólar para fazer os seus investimentos, e você pode acessar os mercados mundiais. Sabe? Não é nada mais complicado que isso, você pode fazer do conforto da sua casa sem pagar nada. Então, aí é mais questão de estudar para ver o que você vai investir, no que você vai investir, o que você vai comprar, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Mas assim, para começar, é isso. Depois você chega num nível maior, você pode botar uma holding, pode botar uma empresa, né, uma empresa offshore para ser dona dos seus investimentos. Você pode pensar também em investimentos mais assim, diferentes do que simplesmente comprar uma ação. Você pode comprar um imóvel no exterior também. Você pode investir, sei lá, comprar uma fazenda no Paraguai, fazer, sei lá, comprar uma floresta de eucalipto em algum outro país. Enfim, daí você pode começar a entrar em coisas mais aventureiras. Mas o básico de comprar ações, tesouro direto, né, que seriam treasury bills, bonds governamentais de outros países, você pode fazer do conforto da sua casa sem precisar de um depósito mínimo de milhares de dólares. Não. A Interactive Brokers, pelo que eu me lembro, você tem que ter um balanço mínimo na conta de tipo $100. Se você não tem $100, você não é para estar investindo. Por favor, usa para comprar as comidas para casa e investe na sua educação para você conseguir um emprego assim, que te pague legal. Então, é isso. Investir no exterior não é difícil. A gente tem um artigo lá no nosso blog, guia para selecionar uma corretora internacional. A gente compara 3 das principais opções. Dê uma olhada lá se vocês estão na dúvida. E depois, para investir, a gente também está publicando cada vez mais conteúdo desse tipo, né, de guias de investimento internacional. Perfeito. Gostaria de talvez fazer algumas considerações finais, ou levantar algum ponto, Lô, Francisco? Pode falar, Francisco. Justamente isso de que se internacionalizar é mais fácil do que você imagina, né? Imigrar não precisa ser difícil, você não precisa ser milionário, você não precisa ser rico, não precisa ser um grande empresário para imigrar ou para conseguir uma segunda cidadania e tudo mais. É sempre bom ter um plano B, tá? Nunca dependa só de um país só, né? A gente tem muito essa questão no mundo dos investimentos, de diversificação, né, de não botar todos os ovos no mesmo cesto, daí a pessoa vai lá e compra ações, compra fundos, compra fundos imobiliários, enfim, para não ficar só num ativo, mas a gente nunca faz o zoom out para ver que a gente está fazendo isso com a nossa própria vida, né, que a gente mora no Brasil, tem cidadania brasileira apenas, investe no Brasil, tem contas bancárias no Brasil, a gente tem um CNPJ no Brasil, tá tudo focado num país só, e daí se esse país vai por água abaixo, se acontece alguma crise, enfim, você está dependente dele, né, então, se quiser, fica no Brasil, aproveita o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, mas não dependa somente dele. Né? Põe uma grana no exterior, busca uma segunda cidadania, busca talvez uma residência de plano B para, se precisar sair, você consegue ir de uma vez só. E, sim, aproveita essas oportunidades. Se você tiver a oportunidade de pegar uma segunda cidadania, aproveita enquanto esses programas estão aí ainda. A Itália está vendo agora também de complicar a lei deles, que agora todo mundo que quiser pegar a cidadania por residência tem que aprender italiano, tem que... Enfim, aproveitem as oportunidades enquanto elas ainda estão aí. A gente nunca sabe quando as portas fecham. E é isso. Certo? E, por exemplo, né, entrar em contato com a SET, como que a pessoa pode fazer? A pessoa pode entrar no site SETI, SETTEE, 2T.io. Lá você vai encontrar todos os nossos materiais, e-books, cursos, blogs, podcasts, enfim, tudo que você precisar. Busca genealógica, abertura de empresa, consultoria, todos os serviços vão estar lá. Você pode entrar em contato com a gente no próprio site. Tem um formulário de contato, tem o link do nosso WhatsApp, se quiser mandar mensagem no Zap. E tem também nas redes sociais, você pode mandar DM no Insta, pode mandar mensagem no Twitter. Só por favor, não mande em todos de uma vez, né? Mande um contato, a gente vai te responder. Não precisa mandar no WhatsApp, no Twitter e no Instagram. E é isso, pode entrar em contato com a gente. A gente também tem um grupo aberto no Telegram, mais de 1.600 membros atualmente. Então se você quer começar, né, botar os pés na água, começar a entrar nesse assunto, a gente tem uma comunidade bem ativa de gente que está discutindo esses temas todos os dias. Então confiram lá. E se você quiser entrar depois mais em detalhes, a gente também tem uma comunidade paga, que a gente faz eventos semanais, faz, né, perguntas de podcast, tem um monte de material incluso, se você quiser realmente se aprofundar nesses temas. Então, seti.io, redes sociais, @seti.io, e é isso. Espero o seu contato.
Perfeito, então. Francisco, eu gostaria de agradecer bastante, né, de ter vindo aqui também, ainda falar sobre a SET. É uma empresa que com certeza ainda vou contatar no futuro, porque né, a questão agora é um momento onde que eu tô começando a criar, né, minha vida, daí depois sim eu vou entrar em contato, né. Mas, cara, muito obrigado por estar aqui, né, eu acho a ideia dessa empresa fenomenal. É genial, assim. Então, eu agradeço também aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui e ao Francisco por disponibilizar o tempo dele para trazer e sanar essas dúvidas. Porque a gente pensa em migração, a gente pensa tipo em um monstro, né? E você simplificou isso de forma incrível, assim. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi uma baita conversa. A gente foi de tudo um pouco, realmente, nesse podcast. Impressionado, assim, como a gente conseguiu. Mas é isso também, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E qualquer coisa, só chamar.